Boa noite. Está tudo bem? Não fiquei nada convencida. Está tudo bem? Bom, parece que está frio aqui dentro também. Bem, nós hoje vamos falar de patrus. Mas antes eu convido-vos a imaginar que a nossa mente é um guarda-fatos. E é a altura de renovar o guarda-roupa. De pegar em tudo aquilo que já não nos serve e desocupar. Limpar a nossa mente de todos os conceitos ultrapassados que já não nos servem nesta fase evolutiva. E ir mais fundo. E limpar ainda mais profundo. Tudo aquilo que nos incomoda, vamos tirar da nossa mente. Limpando e higienizando. De forma a ficarmos receptivos a tudo aquilo que vamos ouvir e aprender aqui hoje. Limpando e higienizando a nossa mente. Ok. Patrus. Quem é que foi ver o que é que patrus queria dizer? Ora, levantem a mãozinha. Ok. Eu tinha um compromisso e ia passar num jardim para onde eu passo quase todos os dias. Só que era anormalmente cedo. Era bem antes das 8 da manhã. E eu, ao ver os pássaros, os passarinhos lá sossegados, pensei, porque o jardim estava fechado. Ninguém vos incomoda, o jardim é todo vosso. Mas como se eles ouvissem o meu pensamento e os incomodasse, eles começaram a dispersar. Eu ia andar e de repente vi o mais gordinho. E o que é que nós pensamos logo? Tu comes mais que os outros, não é? Mas tu és mesmo grande. Espera lá. É um pato. Não, é um pombo. Não é tímido. E se ficasses quieto para eu poder fotografar? Vá lá, colabora, se faz favor. Melhorou? Obrigada. A passar aqui todos os dias e eu nunca vi o bichinho. Que será? Eu acho que foi aqui que eu percebi que tinha um problema de modéstia, porque eu achei... Será que eu descobri uma espécie nova? Mas pensei assim, bem, o melhor é não fazer castelos no ar e perguntar se alguém conhece o bichinho. E, olha para as horas, voei acelerada para o meu compromisso. Hora de almoço. De novo na rua. Encontro um amigo meu. Olá, tudo bem? A Cláudia e o Filipe, a esposa e o filho. Conversa vai, conversa vem, e a minha memória auxiliar, o telemóvel, apita. Eu olho e lá estava o bichinho. Eu, olha, tu sabes que bichinho é que é este? Esperançada que a resposta fosse não. Ele olha, volta a olhar. Eu disse, é que parece um pato, não parece? Parece um pombo. Ele amplia e diz com firmeza, é um patrus. Hã? É um patrus. E eu desanimada, desiludida. É o quê? E diz-me ele com alguma irritação. É um patrus. Não se vê logo. Metade pato, metade avestruz. Patrus. É um patrus. Exatamente. E eu ri-me. Porque imaginei. E ele disse, estou-te a dizer, é um patrus. Mas olha o Filipe e continua-me a contar do filho. E eu penso para comigo, tenho que perguntar a alguém que perceba de ornitologia, alguém que perceba de pássaros, para saber que bichinho é. Bichinhos em casa, despedi-me. Saí do beira do meu amigo a pensar, patrus. Porque é que ele não me disse que não sabia? Eu não quero patrus, eu quero a verdade. Aquilo que eu quero é a verdade. E nisto? Quem é que aqui acredita em contos de fadas? No viveram felizes para sempre? Não? Tenho a certeza? Patrus. Basicamente, nos contos de fadas, está tudo mal. E depois acontece alguma coisa, no caso do pé de feijão, os feijões mágicos, ou aparece alguém, no caso da Cinderela ao príncipe, não é? E tudo se resolve, fica tudo bem. E viveram felizes para sempre. Já somos crescidos, não é? Já sabemos que não é assim. Como vocês disseram, nós já não acreditaram, nós já não acreditamos. Tenho a certeza? Patrus. Quem é que nunca jogou numa daquelas coisas?
ou semelhante. E porquê que se joga? Para satisfazer todas as vontades. Comprar isto, comprar aquilo. Para resolver todos os problemas. Se eu tenho um problema com o vizinho, compro uma casa bem longe e acaba-se o problema. Para ser feliz. Para sempre. E nós não acreditamos em contos de fadas. Patrus. Vejam só o que diz um espírito superior sobre a verdadeira desgraça lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que ele chama de desgraça, de acordo com a sua visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. A desgraça, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas, é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento, que buscais com o mais ardente desejo. A verdadeira desgraça é aquela que surpreende a alma enlanguecida, enfraquecida, pela indiferença e pelo egoísmo. Então vamos pensar nas consequências. Satisfazer todas as vontades, até as mais excêntricas. Alimentar orgulho, vaidade, egoísmo. Exatamente aquilo que nós reencarnamos para combater. Resolver todos os problemas. Diz-nos Joana de Ângeles: tu cresces em razão das lutas que enfrentas. Ora, se nós resolvermos todos os problemas, não vamos evoluir, vamos estacionar. E ao estacionarmos, vamos perpetuar as reencarnações. Se eu tenho um problema com um vizinho e fujo, numa próxima vida lá vai estar o problema com o vizinho. Ou seja, desperdiçamos a viagem, isto é, a reencarnação. Ou seja, a nossa definição de ser feliz, satisfazer todas as vontades, resolver todos os problemas, quando pensamos nas consequências, no mundo maior, na nossa verdadeira pátria espiritual, significa ser infeliz, porque falhamos a 100% o nosso plano reencarnatório e vamos ter que repetir tudo outra vez. Por isso, e voltando ao meu relato, eu saí da beira do meu amigo a pensar não quero patrus, quero a verdade, quando passou por mim alguém completamente absorto a raspar. E eu pensei, patrus. E nisto chego ao... que me diriam vocês de alguém que entra num barco a remos para atravessar um rio e ainda mal saiu da margem e desata a fazer buracos no barco? Nós nunca o faríamos, certo? Obrigada. Tenho a certeza. Patrus. E se eu disser que estamos sempre a fazer isso? Então, o mocinho a fazer buraquinhos no barco. Pensem que a vida é um rio. Nasce lá na reencarnação e desagua na desencarnação. O nosso corpo físico é o barco a remos que nos permite a travessia. Drogas, álcool, tabaco, jogo. Dependências aflitivas que vão minando o corpo físico até o destruírem. O nosso barco naufraga e desencarnamos antes do tempo. Encurtamos a travessia. E se vocês forem como eu, dizem: ah, bom, eu não tenho nenhum daqueles vícios. Pois é. Mas isto são os buracos. São os buraquinhos que têm o mesmo efeito, só mais demorado. Ou seja,
negligenciar as horas de sono, alimentação irregular, não saudável, sem horas nem sem moderação, falta de exercício físico. Mas pensemos no mais básico. Quem é que daqui bebe 2 litros de água por dia? E eu perguntaria diria à esmagadora maioria, por que não? Por que não? Faz parte da nossa natureza. É uma questão de sermos mais saudáveis. E qual é que é a dificuldade? Abrir a boca e engolir? Agora até há aplicações que nos lembram quando devemos beber e outras formas de aprendermos e até nos divertirmos com isso. Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo. ¿Te montas o qué? 2 vasos por la mañana justo después de despertar. Activa órganos internos, ahí ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice 8 vasos al día. Bien, pero dame armonía ahora. 8 vasos al día. Excelente, como en general. Y uno antes del baño mantiene la línea, ya dura bajar la presión sanguínea. 2 por la tarde para refrescar y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión, evita infartos y ataca el corazón. 8 vasos al día es lo que tienes que beber. Y dice 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer y todo bien. Queremos, quero ser saudável ou não. A verdadeira desgraça é não pensar nas consequências. Mas nós dizemos coisas deste género. Oh, é só hoje. É o que levamos desta vida. Vejam só o disparate. Sim, levamos a gula para a próxima reencarnação. E nós fazemos isso para nos esquecermos do que é mais importante. Preservar o nosso barco, o nosso barquinho, que é o corpo físico, para conseguirmos cumprir o nosso plano reencarnatório. Eu, vou-me sabotando, vou-me minando. Mas de volta à minha história, depois de eu ver o senhor a raspar como se não houvesse amanhã, entro no supermercado e vejo aquele bolo de chocolate que eu queria experimentar em promoção. E penso, é hoje. Mas enquanto vou da porta ao balcão, a minha consciência diz, não são horas de comer doces. Oh, é só hoje. É sempre a mesma coisa, não é? E depois? Daí dizes que é difícil manter o peso. Pronto, eu compro e como amanhã. Se comprares não vais resistir. Eu ando há tanto tempo para experimentar. E a minha consciência é muito simpática, diz-me assim, Patrus, queres ser saudável ou não? Pronto, eu já não parei no balcão. Só comprei iogurtes naturais. E foi assim que Patrus passou a fazer parte do meu vocabulário. Como quem sabe, a partir de hoje, passará a fazer parte do vosso. Eu já sei que o bichinho é aquele. E vocês? Querem Patrus ou a verdade? A escolha é vossa. Por isso, boas mudanças, muita... Então, ninguém me pergunta que bichinho é este? Oh Zé, desculpa lá, olha, eles não perceberam nada, eu vou ter que voltar atrás e começar de início. Se ninguém me perguntar que bichinho é aquele, vou começar tudo outra vez. Obrigada. Alguém que me compreende. A pessoa que eu mais conheço, a pessoa que eu conheço, ao contrário, a pessoa que eu conheço que mais percebe de pássaros é o Jorge do CBE, do curso básico de Espiritismo, que
olhando para a minha foto, disse-me sem qualquer hesitação: é um pombo turcaz. Atinge grandes dimensões e fomos interrompidos e as minhas explicações ficaram por ali. Mas eu queria a verdade. Então fui pesquisar para saber o nome da espécie, a identificação universal do bichinho, que é Columba palambos, a verdade sobre patrus. E clarificando porque é que eu passei a usar patrus, patrus é ilusão, aquela resposta que nos dão sem pensar. Muitas vezes a primeira coisa que passa pela cabeça é a ilusão em dois sentidos. Quando há pouco eu perguntei quem é que foi ver o que é que patrus queria dizer e há bocado eu disse não encontravam porque a palavra basicamente não existe, é um nome no Brasil, mas fora disso a palavra não existe. Foi para demonstrar que nós, na maior parte das vezes, aceitamos as coisas sem pensar. E o mesmo se passa em relação ao centro espírita. Mas Kardec ensina que nós devemos submeter tudo ao crivo da razão. E para isso é preciso fazer perguntas. Por exemplo, há aqui alguém, não se preocupe, Júlio, não vou dizer que foi Júlio, que mal ouviu o título da palestra, me perguntou o que é que queria dizer. E eu, de forma dogmática, foi de propósito, eu disse, tem que ver a palestra. Mas o Júlio foi pesquisar e durante este tempo andou-me a espicaçar para tentar saber uma resposta. Porque não basta a gente fazer as perguntas e darem-nos uma resposta e nós não pensarmos. Patrus, a ilusão que nos quer enganar. E nós? E eu? Quero ser enganado ou quero pensar por mim? Já pensaram o que é que vos faz vir ao centro espírita? Uma semana, outra semana. O que é que vem buscar? E mais importante, se calhar, é porque é que nem sempre obtém aquilo que vem buscar. Já ouviram falar do suplício de Tântalo? Na mitologia grega havia um homem, Tântalo, que na versão mais breve e mais simpática desafiou os deuses. E foi condenado a estar sempre dentro d'água, com água até o pescoço. Mas sempre que ele tentava beber, a água descia. Então ele nunca podia saciar a sua sede cada vez maior. Da mesma forma, havia fruta abundante por cima da sua cabeça. Mas sempre que ele tentava comer, o vento afastava a fruta e ele nunca conseguia saciar a sua fome cada vez maior. Tão perto e tão longe. Um bocado horrível, não é? Eu acho. E se eu disser que nós fazemos a mesma coisa? Ao nosso espírito. Diz-nos Jesus: não só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. Trazemos o corpo físico ao centro espírita, chegamos em cima da hora ou atrasados, como quem quer despachar a coisa, ainda com o pensamento no futebol, na novela ou até naquele problema que nos aflige tanto. Não prestamos atenção à apresentação de livros. Pão espiritual diário é a leitura. A não ser para criticar quem apresenta. Se não apreciamos o palestrante, estamos a pensar, na melhor das hipóteses, nunca mais termina para ir ao passe e ir embora rapidamente. Não conseguimos relaxar porque só o corpo físico está aqui. O nosso espírito, que precisa de pão espiritual, está concentrado noutras coisas. Este tipo de atitudes mantém a nossa casa mental, a nossa mente, fechada, sem permitir a renovação do ar, das ideias, dos conceitos novos que precisamos de aprender para evoluir. E cria um campo energético à volta, que é quase impermeável àquilo que está a ser doado. No livro Obreiros da Vida Eterna,
até o nosso livro do mês, apesar de estar disponível na net. André Luiz relata de uma forma muito clara como é que o próprio interessado muito dificulta o auxílio espiritual por causa da sua fixação mental. Vou ao passo ainda inquieto e reclamo porque me calhou este ou aquele passista. Mais uma vez, crio uma capa, uma espécie de guarda-chuva mental que repele aquilo que eu preciso de receber. Bebo água magnetizada de um sorvo só e está fria e até fico mal disposto, porque eu nunca cheguei a tempo de ouvir que a água é um complemento do passe e deve ser bebida calma e serenamente. Saio a correr e até acho que perdi o meu tempo. Ou então, fico, mas em vez de dar tempo ao meu ser de se readaptar ao equilíbrio reposto, disperso as bênçãos recebidas, porque converso da vida alheia, do futebol, da novela, conto anedotas, ou seja, eu imediatamente procuro o desequilíbrio. Por outras palavras, desperdiço o pouco que consegui receber. Perturbo o ambiente, não respeito o trabalho das equipas espiritual e encarnada da casa. A equipa espiritual tolera. Eles dizem que somos crianças espirituais e já todos fomos assim. Uns mais, outros menos. A encarnada tenta orientar. E eu falo por mim. Eu vou dizendo shhh. Quando o vozerio se torna mais intenso e perturba quem está sintonizado e quer aproveitar ao máximo a oportunidade. Mas acima de tudo, eu não me respeito a mim enquanto espírito, que tem fome, está no meio de comida e não me permito comer. O maior prejudicado é quem tem essa atitude. Pensem nas consequências. Imaginem-se de volta à pátria espiritual e a perceberem que se fizeram passar pela própria vontade, pelo suplício de Tântalo. Como é que se vão sentir? Eu tive a oportunidade, mas desperdicei-a. Há casos e casos. Mas eu trabalho, não consigo chegar mais cedo e se não for cedo, não tenho transporte para ir para casa. Como é que eu faço? A primeira pergunta a fazer é: eu realmente quero aproveitar ao máximo o centro espírita? Ou quero patrus, qualquer coisa serve. Se eu quero realmente aproveitar ao máximo que puder o centro espírita, eu começo por pensar que venho fazer, se não a coisa mais importante da semana, uma das coisas mais importantes. Eu venho alimentar o meu espírito. E eu reencarnei para evoluir, para aprender. Então eu venho cumprir o meu plano reencarnatório. Aquilo que eu planeei para mim no mundo espiritual. E com essa consciência, eu dou o meu melhor para chegar. E por isso, eu venho tranquilo. Eu sei que sou bem recebido quando chego. Sigo as indicações dos trabalhadores para não ficar na passagem a perturbar. E procuro prestar atenção aos trabalhos para me sintonizar rapidamente com a vibração da casa. Esqueço o telemóvel, as preocupações, o stress. É o meu momento. No início não é fácil, porque ainda somos muito rebeldes, mas com persistência conseguimos. Eu posso contar o que aconteceu comigo há cerca de 1 ano, mais ou menos. E eu, que sou trabalhadora há uns aninhos, mais de 10, já devia ter juízo. Desde que eu tinha entrado no SECA, lá na Picaria, há mais ou menos 13 anos atrás, eu nunca tinha ficado longe muito tempo, mas por motivo de força maior. A minha mamã foi operada e eu tive que dar assistência. Eu fiquei longe, fisicamente, cerca de 1 mês. E apesar das preces, de evangelho no lar, eu comecei a notar algum desequilíbrio. Mal pude, voltei. Cheguei em cima da hora e fui embora mal terminou a palestra. Sentei-me, telemóvel na mão porque tinha tirado o som e não parava de olhar para ele porque podia ser preciso atender. Então,
o meu mentor, um bom amigo espiritual, um membro da equipa espiritual da casa, o mentor das palestras, já assim, numa jogada de antecipação. Intui-me. Para isso, mais valia não ter vindo. Então eu acordei. Mas o que é que eu estou a fazer? Pousei o telemóvel na perna, virado para baixo, respiro fundo e faço uma prece para pedir ajuda, para relaxar e para conseguir receber aquilo que estava a ser doado. Ao fazer uma prece, eu elevei o meu pensamento. Sintonizei-me com a casa, abri a minha casa mental, a minha mente. E reparem bem no que eu vou dizer. Eu já permiti que me ajudassem. A dada altura, porque a palestra foi mais longa, não vou dizer. Olhei para o telemóvel e pensei, se a palestra não terminar dentro de 5 minutos, vou ter que sair. Eu tinha horas para dar a medicação. Mas eu já tinha recebido ajuda, mesmo sem ir ao passe. A palestra terminou logo a seguir e eu nem me despedi em condições. Atirei beijinhos e disse que tinha que ir. Mas enquanto estive aqui, eu estive aqui. Corpo físico e espírito. Aproveitei e fui muito melhor. Diz-nos Emmanuel, no Pão Nosso: o enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. Se eu achar que venho perder o meu tempo, eu de facto condiciono-me, ou seja, sintonizo-me, ligo-me àquela energia e venho perder o meu tempo. Mas sou eu que quero, porque mantenho a minha casa mental, a minha mente fechada. Os trabalhadores espirituais e encarnados estão aqui para ajudar. Da mesma forma, se eu pensar, eu venho porque me faz bem, porque me sinto melhor, porque me quero sentir melhor, então eu vou estar receptivo, casa mental aberta, vou me sintonizar e receber as bênçãos que são transmitidas no centro espírita. Só depende de nós, só depende de mim. Aqui fica a bibliografia. E agora sim, o que queremos, o que é que eu quero para mim? Quero patrus? Ou quero colomba palambos? Estamos a entrar naquela época que pode ser a mais bonita do ano, o Natal. Vamos pensar nas consequências? O que é que perdura? O que é que eu vou levar para o mundo maior? Não é o material, não são as prendas, não é a comida. São os sentimentos, fraternidade, caridade, amor. É o espírito. Então, não vamos esperar pelo ano novo. Nós nem sequer sabemos se lá chegamos. O momento de nos melhorarmos é agora. 23 de novembro de 2018. É agora. O que é que eu quero para mim? Quero patrus? A ilusão do material que me prolonga o sofrimento? Ou quero a essência, o espírito, a verdade? Como disse aquele que devemos festejar, porque nos veio ensinar o que é o amor, que vai à frente a ensinar o caminho, e por isso é o nosso mestre, modelo e guia, Jesus. Conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Pensem nas consequências, boas mudanças, muita luz, muita paz. Obrigada. Obrigada.